Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Dois condutores paralelos extensos são percorridos por correntes de intensidade I1 igual a 3 A e I2 igual a 7 A. Sabendo que a distância entre os centros dos dois condutores é de 15 centímetros, qual a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre eles? Em micronewton por metro. Beleza. E aqui ele dá o valor do misério. Ele falou aqui que ele quer a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre eles. Essa fórmula aqui que está escrita pode confundir, porque você pode pensar que ele quer a força magnética sobre a unidade de, tipo, a distância entre eles, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele quer a força magnética entre os dois fios por unidade de comprimento, certo? Então não é tipo a força magnética sobre a unidade de comprimento da distância entre eles. Na verdade, é a força magnética entre eles por unidade de comprimento. Beleza? Então, a força magnética entre dois fios paralelos, ela a fórmula dela é a seguinte, é F, força magnética, é igual a μ0 vezes a corrente 1 vezes a corrente 2 sobre 2πd vezes o L, certo? Esse μ0 é o que está aqui, que ele dá para a gente. I1 é 3 A, I2 é 7 A, 2π, certo? O D, que é a distância entre os dois centros condutores, que é 15 centímetros, e esse L é o comprimento dos fios, certo? Que no caso aqui a gente vai ter o fio 1, aqui vai ter um segundo fio, aí aqui a distância, né, entre os seus dois centros aqui é 15 centímetros, esse aqui é o D, certo? Mas esse L aqui é o comprimento dos fios, certo? Então, se ele está pedindo a intensidade da força magnética por unidade de comprimento, ou seja, em micronewton por metro, o que a gente precisa fazer? A gente sabe que essa unidade aqui de L é uma unidade de comprimento, certo? Então, eu posso passar esse L para cá, dividindo, que aí vai ficar na unidade que ele está pedindo, que é micronewton por metro, beleza? Então, se eu passar o L dividindo para cá, vai ficar o quê? Força magnética sobre unidade por unidade de comprimento, né, pelo L, é igual a μ0 vezes I1, vezes I1, eita, meu Deus do céu, vezes I1, vezes I2 sobre 2πd, que lembrando esse d é a distância entre os centros dos dois fios. Pronto, agora vai ser só jogar as unidades, ou os valores que a questão dá pra gente. Então, a força magnética por unidade de comprimento vai ser o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, certo? Vamos ficar sempre observando essas unidades aqui que ele dá pra gente deixar tudo na mesma unidade. Vezes o I1, que está aqui em ampere, né? Aqui também está em ampere, vezes 3, vezes o I2, que é 7, sobre 2πd, sendo que aqui, né, o D está em centímetros, eu preciso passar para metros. 15 centímetros é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Aí aqui eu coloco 15 vezes 10 a menos 2. Agora vamos começar a cortar aqui as coisas. 4π com 2π vai ficar 2, certo? Vamos cortar aqui, ó.
15 dividido por 3 dá 5. Certo? Então, aqui em cima vai ficar 2 vezes 10 a menos 7, vezes 7, sobre 5 vezes 10 a menos 2. Beleza? Deixa eu abaixar um pouco aqui, pra gente continuar. Aí, aqui, 10 a menos 7 por 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 5. Então, aqui vai ficar 10 a menos 5. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 5, vezes 7, sobre 5. Beleza? Aí, vamos continuar aqui. FMG, que é força magnética, sobre L, vai ficar 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14, vezes 10 a menos 5, sobre 5. Certo? Sendo que vamos olhar aqui de novo para o enunciado. Ele fala que ele quer em micronewton. Micronewton, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Micronewton é a mesma coisa que 10 a menos 6 newton, beleza? Esse micro aqui quer dizer 10 a menos 6. Então, eu preciso deixar algo, a força, né, multiplicada por 10 a menos 6. Aí, a gente pode transformar, assim, aqui esse 14 vezes 10 a menos 5 para 140 vezes 10 a menos 6, que dá na mesma. Então, vai ficar FMG sobre L é igual a 140 vezes 10 a menos 6 sobre 5. Aí agora só falta a gente dividir 140 por 5. 140 dividido por 5. Aqui vai dar 2, vai dar 4, 0. Aqui vai ficar 8. Então, isso aqui vai ficar 28 vezes 10 a menos 6, né? Que, na verdade, é... Então, isso aqui vai ficar FMG sobre L é 28 micronewton por metro, né? Exato. Aí a gente chega no gabarito letra C. Beleza? Eu acho que a principal dificuldade dessa questão foi realmente, até quando eu fui ler para resolver para tu, eu tive que ler de novo, porque quando eu li de primeira, eu achava que estava meio estranho, porque era por unidade de comprimento entre eles, por essa unidade de distância aqui, por esse D. Mas não pode ser dividido, porque se você colocar aqui na fórmula, esse D não pode passar dividindo a força magnética. Como ele está aqui embaixo, ele iria passar multiplicando, entendeu? Então, na verdade, é a força magnética entre eles por unidade de comprimento, que aí, no caso, é FMG sobre L. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar para a gente novamente. Continua firme e bons estudos.